1964, O Elo Perdido, capítulo 19, O Lobo Solitário. Lobo foi um dos mais importantes, mais úteis e mais bem avaliados agentes que a STB adquiriu no Brasil. Ao mesmo tempo, era muito indisciplinado e dera início ao maior escândalo do serviço de inteligência tchecoslovaco no Brasil. Era eficiente e fornecia informações dos mais altos círculos de poder, mas com frequência fazia o que queria. Motivações ideológicas não tinham importância para ele. Estava interessado somente em altos pagamentos e seguia apenas os próprios caminhos. Talvez seja essa a razão do seu codinome. O residente Yezerski conheceu Lobo, ou melhor, Ruben, pois esse foi o primeiro codinome do figurante, graças a Paulo Silveira, diretor do jornal Última Hora. Silveira visitara Praga em abril de 1960, quando voltava de uma viagem à China. Não fora objeto de controle da STB, mas, visitando a agência de imprensa da Tchecoslováquia, a CTK, entrou em contato com alguns funcionários. Esse encontro foi informado à central da Polícia Secreta Comunista em Praga. A STB ficou então sabendo que o chefe de um dos mais importantes jornais brasileiros trouxe da China e da Tchecoslováquia impressões bastante positivas. Lobomir Blazik, codinome de Radek, correspondente da CTK, que atuava no Brasil, conhecia Paulo Silveira, como quase todo tcheco ou eslovaco que trabalhava no exterior. Radek também era colaborador ideológico da Polícia Secreta. Iniciara sua colaboração em 1953, durante a sua primeira viagem ao exterior, ao México, onde trabalhou na Embaixada Tchecoslovaca até setembro de 1958. Após voltar ao seu país, foi empregado na CTK. E no ano seguinte, a agência de imprensa o enviou para o Brasil. Em julho de 1959, ainda na Tchecoslováquia, foi preparado para as tarefas no Brasil, quando a STB o indicou como acompanhante da esposa do presidente Juscelino Kubitschek, na ocasião de uma visita privada à Tchecoslováquia, junto com suas filhas. No relatório sobre a visita, entregue nas mãos do ministro do Interior pelo coronel Miller, chefe do primeiro departamento da STB, podemos ler, abre aspas, foi designado a fazer parte da equipe o nosso colaborador ideológico Radek, que está se preparando para viajar ao Brasil como correspondente da CTK, com o objetivo de fazer contatos e aproveitá-los para conhecer pessoa de alto nível, fecha aspas. O fato de conhecer a primeira-dama certamente abriu muitas portas ao correspondente no Rio de Janeiro. Já no Brasil, relatava sobre os contatos que fazia, numerosos graças às suas atividades jornalísticas. Conheceu Paulo Silveira, relação que funcionou como um primeiro movimento que desencadeou uma avalanche de acontecimentos. Quando Blazik foi expulso do Brasil, o que foi uma surpresa para ele mesmo e para a central, não houve motivo, como é possível ler no documento do Arquivo Nacional de Praga, onde estão também notas do MRE. Não ficou muito tempo na agência de imprensa. Mudou de ramo e tornou-se oficial do Serviço de Inteligência da STB. Trabalhou inicialmente na seção de operações ativas, no setor da América Latina, e, em 1963, foi enviado para a residentura no México, país que conhecia bem. Mas essa é uma outra história. É preciso acrescentar ainda que Radek foi um dos funcionários do Serviço de Inteligência que, em 1968, foram contrários à ocupação da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Não abandonou as suas convicções. Foi considerado
politicamente incerto, entre aspas, durante a verificação e por isso foi expulso do partido e da STB. Sua carreira estava encerrada, mas ele poderia ter permanecido nas fileiras da polícia política se mudasse de frente em tempos apropriados e condenasse o desvio à direita no interior do partido e nas fileiras da STB. Voltando em 1960, quando ainda sequer se falava em reforma do socialismo na Tchecoslováquia, Radek atuara nos acontecimentos que culminaram na aquisição do agente Lobo. Na pasta do agente está escrito que o residente Jezersky o conhecera em março de 1960, durante um encontro no apartamento de Paulo Silveira, a quem fora apresentado pelo agente Radek. Este foi o primeiro contato de Lobo com o oficial do serviço de inteligência, sem qualquer resultado imediato. O residente revelou sobre o contato somente em dezembro de 1960, no contexto de um acontecimento político importante para o Brasil. Em janeiro de 1961, Jânio Quadros tomou posse como presidente do Brasil. Rubem, o contato fresco de Jezersky, era grande amigo de José Aparecido, secretário particular de Jânio Quadros, e, como se isso fosse pouco, era sobrinho do homem que seria enviado em breve a uma missão especial do comércio na Europa Oriental, no contexto da abertura aos países socialistas. Como veremos adiante, esses não eram todos os contatos, possibilidades e trunfos do futuro agente. Entretanto, é preciso afirmar que Lobo era o oposto de um agente astuto, daqueles que habitam a nossa imaginação, segundo anotou seu oficial condutor, abre aspas. Frequenta com muito prazer locais noturnos caros, onde gasta grandes somas de dinheiro. Durante contatos sociais, gasta praticamente todo o seu salário mensal. No que diz respeito a isso, é bastante imprudente. Uma de suas máximas é viver bem e não cansar-se demais com o trabalho. Não gosta do trabalho de escritório que exija sistematicidade. Geralmente, em seu trabalho e comportamento, refletem-se várias características tipicamente brasileiras, como falta de coerência e falta de regularidade. Fecha aspas. Parecia ainda pior quando o oficial citou, sem rodeios, as convicções políticas de seu educando. Abre aspas. Não tem quase nenhum conhecimento político, é bem limitado, fecha aspas. E exemplificou sua afirmação com a opinião de Lobo sobre o sistema político tchecoslovaco, Ele achava que, abre aspas, na Tchecoslováquia não existe parlamento e que nosso país é governado através de comissários, fecha aspas. Essa opinião consternava o membro do Partido Comunista e funcionário de elite do serviço de inteligência, mas, na realidade, esta, entre aspas, visão deturpada estava mais próxima da verdade do que o lindo soar da Constituição comunista de então. Mesmo assim, ao caracterizar o futuro agente, o oficial tchecoslovaco tentava passar a imagem mais real possível e não escondeu as características positivas de Rubem. Talento para amizade, sinceridade e responsabilidade. Ficamos sabendo também que gostava muito de viajar e de uísque, que podia beber em grande quantidade sem embriagar-se. Na primavera de 1961, a questão de Rubem/Lobo acelerou os procedimentos relacionados à nova política internacional do presidente Quadros, que consistia na abertura comercial e diplomática aos países do bloco socialista. No contexto dessa nova política, defendida com base nos interesses nacionais e rechaçando questões ideológicas, foram organizadas missões especiais para intensificar as relações comerciais. A missão Leão de Moura
União Soviética e China. Missão João Dantas, países socialistas da Europa. Missões que tinham como objetivo intensificar a troca comercial com a África, Cuba e América Central. João Dantas era primo do figurante Rubem e, graças a ele, a STB tinha informações sobre o planejamento da missão com antecedência. Por isso, a central recomendou que o trabalho do figurante fosse acelerado. E o residente Yezerski começou a adquirir de Rubem as primeiras informações significativas. Originalmente, Rubem seria um membro desta delegação, mas acabou descartado, pois o chefe da missão teve receio de ser acusado de nepotismo. Entretanto, a residentura apareceu para ajudar. O oficial do serviço de inteligência, oficialmente diplomata da embaixada, ofereceu-lhe a passagem aérea até Praga, onde Rubem poderia unir-se à delegação brasileira meio oficialmente, devido ao parentesco com o chefe da missão, influenciá-la e fornecer informações aos tchecos. O figurante aceitou a oferta. Em sua pasta existem notas sobre as informações entregues ainda antes da viagem. Não se sabe se recebeu alguma remuneração por elas, mas a compra da passagem aérea foi a primeira prova concreta e comprometedora contra ele nas mãos da STB, quando a central estava planejando como seria a estadia do figurante em Praga, levou em conta todos os aspectos da operação. E pelo documento intitulado, abre aspas, Rubem, proposta de contato, fecha aspas, de 20 de abril de 1961, sabemos que, em nome do MRE, Peterka, sobrenome verdadeiro, Kivita, entraria em contato com o figurante em Praga e o acompanharia o tempo todo. Além disso, seria garantido a ele pernoite no hotel de luxo Jalta, na Praça Venceslau, no centro da capital. Também foi levado em conta o estilo de vida do figurante e, abre aspas, devido aos interesses de Rubem, foi designado a ele, inicialmente, como segurança, um agente do 2º Departamento do Ministério do Interior, fecha aspas. O objetivo destas intervenções era abre aspas, reforçar as suas relações de amizade e o sentimento de compromisso, tanto em relação à residentura como para com a República Socialista da Tchecoslováquia, para a realização em Praga da avaliação de sua pessoa pela central e, dependendo da situação, preparar as condições do seu recrutamento em Praga ou no Brasil, fecha aspas. Assim, o camarada Peterka tinha como tarefas: primeiro, abre aspas, preparar o programa de estadia de Rubem em Praga, adquirir informações complementares sobre o seu perfil pessoal e político, adquirir informações sobre a situação política e comercial no Brasil, tirar proveito de seu conhecimento sobre os membros da missão brasileira, usar Rubem para influenciar e direcionar a missão de acordo com os nossos interesses políticos comerciais, assim como, a partir do resultado do contato com Rubem, elaborar uma proposta de como agir com ele daqui para frente. Fecha aspas. Durante as preparações, foi designada a agente Net, que seria uma conhecida de Peterka. O encontro, entre aspas, casual da agente com Peterka e Rubem, acontecera no bar do Hotel Jalta. E depois, abre aspas, tudo dependerá do interesse de Rubem com a agente e da habilidade de Net em conquistar sua simpatia, fecha aspas. Essa parte da operação não funcionou. O encontro aconteceu, o figurante não gostou dela e quando Net tentou marcar um encontro, ele inventou um resfriado. Segundo os documentos seguintes, na pasta do agente, sabe-se que Yezerski encontrou com o figurante 4 vezes antes da viagem a Praga. A entrega do dinheiro para a passagem aconteceu em 7 de abril de 1961, no Crepúsculo, bar e restaurante, na Rua Toneleiros, 236, Rio de Janeiro.
das 21 horas às 22. Rubem recebeu 300 mil cruzeiros. Na época, o figurante ganhava 72 mil cruzeiros por mês no Escritório Brasileiro da Imigração, o suficiente para comprar a passagem de um trecho da viagem. O visto lhe foi entregue na embaixada, também de graça. O figurante chegou a Praga em 22 de abril, onde esclareceu que os seus planos de viagem eram bem mais ambiciosos. Além disso, veio à tona que o roteiro da missão Dantas também era mais complicado e não tinha muito em comum com os planos originais. João Dantas recebera do presidente Quadros uma procuração especial contra a vontade do Itamaraty, com a qual poderia escolher à vontade os seus objetivos. Na época, o Ministério das Relações Exteriores não compartilhava do mesmo entusiasmo do presidente e reprovava sua política oriental. Com hotel garantido e um automóvel à disposição para mover-se pela Tchecoslováquia, não sabia que o carro pertencia à polícia secreta, pensava se tratar de um veículo oficial do MRE. O figurante desejou visitar o seu parente em Bucareste, pois era justamente ali que se encontrava a missão. Depois começou a falar sobre a sua viagem à China e Hong Kong, preocupado em saber quem lhe pagaria a passagem aérea e quem conseguiria os vistos. O atencioso capitão Peterka resolveu tudo. Mesmo que de início estivesse um tanto embaraçado, a central precisou saber da residentura no Rio, o que exatamente Yezersky prometera a Rubem. No fim, o problema foi resolvido e o oficial de serviço de inteligência recebeu uma assinatura em uma letra de câmbio em troca dos gastos, além de uma grande quantidade de informações confidenciais sobre as negociações da missão. Não somente em Praga, mas também na Iugoslávia. Peterka pediu um relatório escrito, mas Rubem entregou as informações oralmente, alegando falta de materiais de origem. Fez também uma excursão a Frankfurt, na RFA, na Alemanha Oriental na época, pois ali encontrava-se outro parente seu, mas no custo de uma das funcionárias da Embaixada Brasileira que viajou para lá de carro. Peterka chegou à conclusão de que o figurante tinha consciência de estar comprometido por causa das informações que lhe entregara aos tchecos e por ter recebido a passagem aérea para Praga e a estadia na cidade. Seria possível descrever longamente os detalhes da missão Dantas e os relatos de Rubem, o que pode interessar aos historiadores que estudam as relações diplomáticas e comerciais nos anos 60. Através dos relatórios, sabemos do antagonismo entre o Itamaraty e João Dantas e das intrigas e complicações que acompanharam a missão, assim como também o andamento tormentoso das negociações do Ministério de Comércio Exterior tchecoslovaco, onde a reviravolta provavelmente fora causada pelas informações fornecidas por Rubem à STB. Em Praga, Rubem fora mantido sob rigorosa vigilância, fora seguido e suas conversas telefônicas eram grampeadas por meio de notas de serviço. Sabemos que o figurante roncava muito e dormia até aproximadamente às 11 horas. Quando Rubem voltou de Frankfurt, João Dantas já estava em Praga. Em 19 de maio de 1961, aconteceu um dos muitos encontros entre Peterka e Rubem. Encontraram-se no moderno prédio do restaurante Bruselka, com uma linda vista da velha Praga. Na ocasião, o oficial desejava adquirir as informações sobre o andamento da missão e fazer uma sondagem sobre as possibilidades de continuação da colaboração com o figurante. Peterka ficou sabendo que o chefe da missão estava deixando Praga bem satisfeito, apesar de as negociações comerciais quase terem sido interrompidas. O agente esclareceu ao figurante que o sucesso da missão se deu bem, em grande parte graças a ele e ao efeito
de confiança entre eles. O oficial do serviço de inteligência conscientizou o brasileiro que entregara todas as informações fornecidas para o seu, abre aspas, o seu ministério, fecha aspas, de que se tratava do MRE. Peterka queria ouvir do próprio figurante que ele não tinha objeções quanto à colaboração e, após a confirmação, incentivou Rubem, abre aspas, para que continue ajudando com suas informações, fecha aspas, e assim, abre aspas, sempre poderá contar com a ajuda para as suas necessidades particulares, fecha aspas. Rubem concordou sem hesitar. O expediente oficial explicou ao figurante que, durante a sua colaboração com o camarada Yezerski no Rio, deveria manter o contato em segredo. Justificou isso dizendo que, caso ele se gabasse para os seus conhecidos sobre a boa relação com a embaixada da Tchecoslováquia, poderiam perder a confiança nele. Rubem compreendeu a situação e lembrou que seu chefe no Instituto de Imigração era integralista, membro do Partido Fascista Brasileiro, e de fato os seus contatos poderiam não agradar. Peterka realmente adquiriu do figurante uma grande quantidade de informações durante sua estadia em Praga. E o avaliou como uma pessoa de perspectivas, graças a seus amplos conhecimentos com políticos brasileiros importantes. Segundo o agente, Rubem tinha aversão ao trabalho. No escritório em que trabalhava, não tinha sequer a própria mesa e aparecia por lá apenas para pegar o pagamento. Porém, conhecia personalidades importantes e isso fazia que fosse, abre aspas, muito útil para nós, como agente, fecha aspas. Não haviam sido resolvidas as questões relacionadas ao voo de Rubem para Pequim e Hong Kong. O figurante tinha muita vontade de ir a esses lugares, mas não tinha recursos. Não tinha recursos materiais e Peterka sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele poderia lhe pedir dinheiro. Na nota sobre o encontro de 24 de maio, descreveu a situação em que Rubem, cansado e nervoso, demonstrava que algo o preocupava. Peterka desconfiava do motivo. Citou na nota as palavras de Rubem. Abre aspas. Vamos conversar abertamente. Eu sei muito bem que vocês se comportaram de uma maneira muito nobre comigo, aqui em Praga. Vocês me ajudaram a realizar a viagem e pagaram o hotel para mim. Agora eu preciso ir a Hong Kong. Isso é muito importante para mim. Neste momento, não tenho condições de pagar uma passagem aérea. Caso vocês me ajudem, quando eu voltar para o Rio, vou retribuir tudo isso. Irei me encontrar com Yezerski, que conhece a minha vida, e durante o contato com ele, farei tudo o que vocês quiserem. Fecha aspas. No dia seguinte, Peterka lhe entregou $800. Na verdade, foram 1.000. Rubem recebeu o restante na viagem de volta, o que, formalmente, foi tratado como um empréstimo. Em 26 de maio, o agente ainda entregou a Rubem coroas tchecoslovacas para o hotel. De Hong Kong, Rubem voltou ao seu país via Praga, onde foi novamente interrogado por seu novo amigo, cada vez mais convencido de que o figurante era uma conquista promissora e de que era possível continuar a trabalhá-lo. Ao voltar ao Brasil, Rubem passou a viver uma rotina de encontros e entregas de informações com o oficial condutor. Porém, a princípio eram apenas informações que o figurante queria fornecer. Não havia nenhuma tarefa concreta. Em julho de 1961, Yezerski relatou que Rubem era, abre aspas, disposto e aberto para a corrupção e para o comprometimento, desde que seja bem pago por isso, fecha aspas. Em junho de 1961, a Residentura e a Central estavam concentradas na questão do tratamento da visão de Jânio Quadros na Tchecoslováquia ou na União Soviética, o que estava sendo intermediado justamente por Rubem, graças às suas relações com o Aparecido. Rubem informara ao residente
os problemas de saúde do presidente e o serviço de inteligência viu uma oportunidade para conquistar a confiança do próprio presidente no Brasil. Em agosto, não foi feito nenhum relatório sobre encontros entre o oficial condutor e o figurante trabalhado, pois o camarada Yezerski estava de férias naquele período. Por outro lado, nesse mês, há um documento importante feito pelo lado brasileiro. Temos a oportunidade de comparar a versão dos acontecimentos relacionados à viagem do figurante para a Europa de Leste e para a China, fornecida pela STB com a versão do próprio figurante. Na página de internet Brasil Nunca Mais, existe um documento de acesso público elaborado por um dos serviços de informações do Brasil, com o depoimento do figurante sobre a sua viagem. A informação foi elaborada em 16 ou 18 de agosto de 1961. O documento está pouco legível e, ao que parece, o figurante delatou a si mesmo por dois motivos. Foi eleito presidente da AASB. E 2. O seu sobrenome apareceu na imprensa relacionado à cirurgia planejada do presidente Quadros na União Soviética. Esses acontecimentos e a momentânea ausência do oficial condutor podem ter despertado no figurante um arrependimento em pensar que as conversas em Praga pudessem ter ido longe demais. Não sabemos concretamente a causa de sua delação contra si mesmo. Se foi o medo de alguma dessas questões prejudicarem a sua carreira, ou se foi forçado a fazer isso por alguém da família. De acordo com outro documento, publicado na mesma página da internet, é possível concluir que a sua informação não teve nenhuma consequência. A contra-inteligência brasileira não tomou nenhuma atitude em relação às revelações que ele fez. Rubem revelou aos órgãos brasileiros tanto o seu contato com o representante da embaixada, como o seu contato com Peterka, em Praga, que usava o sobrenome verdadeiro, Kivita, declarando que quiseram dele algo além de informações.